Olá, Maurício, seja bem-vindo. Oi, Isa, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você do YouTube que está assistindo a gente para essa conversa bacana que nós vamos ter aqui hoje, né? Muito bom, é um prazer meu te receber. Então, nós vamos fazer juntos aí uma série de vídeos, né, de como é que a PNL, a Programação Neurolinguística, pode nos ajudar, nos socorrer como mãe, como pai, em alguns desafios que são tão comuns na nossa vida. E a gente decidiu bater esse papo, estender um pouquinho mais. A gente já fez algumas lives juntos, né, Maurício? E a gente resolveu estender isso um pouquinho mais aqui no YouTube, né? Sim, com certeza. As pessoas precisam desse apoio, né? Sim. O papel de pai e mãe é muito importante, é algo significativo. Todo mundo provavelmente quer se sentir um ótimo pai, uma ótima mãe, e às vezes dá vontade de pedir ajuda, com certeza, né? E o maravilhoso é que tem recurso, né, é isso que eu acho Com incrível, certeza. assim, eu acho que eu costumo fazer a metáfora do arsenal de ferramentas, eu acho que a PNL é um arsenal de ferramentas, né, de técnicas que podem contribuir, que podem nos ajudar nesse processo. Então vou trazer aqui, nesse primeiro vídeo, é uma série, nós vamos fazer 10 vídeos com as principais questões de mães que chegaram aqui para nós, né, e eu vou começar esse primeiro perguntando como que a gente pode conseguir fazer a criança seguir rotina sem a gente precisar ficar cobrando? Olha que pergunta difícil, Maurício. Opa, como fazer a criança seguir rotina sem a gente precisar ficar cobrando? Bom, Interessante, né? em primeiro lugar, eu acho que a gente precisaria falar sobre uma questão que é o quanto as rotinas se tornaram prazerosas e memoráveis, Uhum, uhum, porque isso pode ajudar, sem né? dúvida. Então, vamos falar um pouquinho de como é que você torna a sua rotina com a criança memorável. Uma das coisas que é mais forte para ativar a memória é gerar uma experiência emocional positiva, né? Então vamos supor que a gente tem ali um horário que é o horário de escovar os dentes. Se você conseguir tornar aquele horário um horário bacana, positivo, que trouxe uma emoção, que traz uma memória positiva, a criança acaba querendo repetir aquilo como um rito agradável do seu dia, Uhum. né? Então, isso é uma das coisas. Ativar através da emoção a memorização daquela tarefa, Tem né? até Vamos uma. pegar essa mesma tarefa. Uhum. Uma outra forma de fazer isso é você usar uma palavra-chave. A gente, por exemplo, quando pensa numa tarefa simplesmente como escovar os dentes, pode ser que isso não fique muito forte na memória. Mas se você pensar que isso pode ser um produto que você vende para criança, porque tudo a gente vende, na verdade, até um professor, quando está na sala de aula, para a criança se interessar pelo assunto, ele primeiro vende aquele assunto e mostra como é bacana, por que a criança tem que prestar atenção. Então, de repente, você dá um nome diferente, né, para aquele momento e uma palavra que é memorável, e aí a criança gosta da palavra, a palavra é atraente. Estava falando outro dia com um cara de marketing, né, que ele falou assim: esse seu curso é muito bom, né? Mas a gente precisa dar um nome atraente, um nome sexy para ele, O que nome as pessoas sexy. gostam disso. A criança também, ela gosta de alguma coisa que Muito. seja curioso, interessante. Você tem que criar interesse em primeiro lugar por essa rotina. Se não tivesse interesse, não rola. Bom, muito bom. Eu tenho uma frase que eu adoro, que tem a ver com isso que você está falando, que diz assim: a emoção é a cola da memória. Né? Então, se você cria uma emoção, aquilo provavelmente vai para a memória e vai ficar ali. Se a emoção for É positiva, isso aí. como algo bom. Agora, o que acontece muitas vezes nas rotinas é o contrário. É a gente criando emoção negativa. Vamos, estamos atrasado. Vai, já falei. Ai, não acredito que eu estou falando isso de novo. Uhum, Ai, aí a criança fica se sentindo burra, se sentindo incompetente, se sentindo incapaz, se sentindo que não está dando uhum. conta do recado, que está decepcionando a mãe, que não está sendo suficiente. E aí a gente vai afastando cada vez mais a criança daquela rotina, né? Aí dá o É efeito. porque cria aversão, né? Vai criar aversão, a criança não vai gostar. Isso tem muito a ver com algo que tem a ver com a programação neurolinguística, que é a ideia de que a performance de qualquer coisa, realizar qualquer coisa, depende do estado.
estado interno, emocional, psicológico e físico. E isso que a PNL já fala há tanto tempo, foi sustentado depois por pesquisas que surgiram. Tem uma pesquisa na Universidade de Stanford que mostrou, por exemplo, que quando as pessoas eram expostas a um número muito grande de imagens, apenas imagens, fotos, né, diversas, se elas eram colocadas num estado agradável antes, e elas olhavam as fotos, ela interpretava aquelas imagens como algo mais positivo. As mesmas imagens eram interpretadas como algo menos positivo quando a pessoa antes entrava num estado desagradável. Então, nós temos uma tendência a interpretar as coisas, apreciá-las ou não, vivenciar melhor uma performance ou não, se estivermos num estado que é propício, né? Se eu estou num estado propício, eu consigo fazer, senão não. Então, para sua criança começar a gostar, porque você quer, eu quero que ela siga a rotina, então ela tem que gostar. Para começar a gostar, você tem que pôr ela num bom estado. Usa uma palavra memorável e atraente para aquela tarefa, né? Ajuda ela a fazer aquilo de uma forma que ela sinta que ela sabe fazer, que ela consegue fazer. Porque uma das coisas que motiva a gente também é sentir que a gente é capaz, né, Isa? Você fala, puxa, eu aprendi. Eu me lembro de uma moça que ela chegou para mim. Né? Foi tão legal essa história. Ela fez um trabalho individual comigo, de PNL, né? E era uma moça adulta. Só que aí ela percebeu, teve um momento assim, que ela entrou em contato com alguma coisa que ela gostava muito e que era incomum. E fazia parte da técnica que eu estava fazendo com ela. Ela falou, lavar louça. Eu gosto muito de lavar louça. Não é, as pessoas não gostam que nem eu. Eu quero sempre lavar louça. Chego na casa de uma pessoa, deixa eu lavar louça. E aí... Deixa em casa, eu falo para ela. Pois é. Aí olha só que mágico isso, né? Porque a gente entrou em contato com a raiz disso, porque fazia parte da técnica, né? A gente entrar em contato com o que gerava aquele prazer. E aí ela descobriu que quando ela era pequenininha, ela subia num banquinho assim para lavar louça e começou a fazer isso porque estavam ensinando. Ela não gostava, mas disse que tinha uma tia dela que convivia muito, estava muito presente, que um dia falou assim, nossa, vou dar um nome fictício, tá? Nossa, como a Carla lava a louça bem. Carla, parabéns. Olha, sua louça está mais bem lavada do que a louça minha, da sua mãe. E aí ela percebeu que essa tia sempre elogiava e ela começou a desenvolver um prazer enorme. Então, assim, também uma coisa bacana é a criança sentir que ela é capaz, ela é ser elogiada por executar adequadamente uma ação. Isso vai fazer ela ter vontade de fazer novamente e receber um novo elogio, né? Então, eu dei algumas dicas aqui, mas é lógico que eu acho que você tem coisas bem importantes para falar, dependendo das idades, né, Isa? Sim, E das sim. fases. Alinhar a expectativa é muito importante também, né? A gente fala tudo isso agora. Às vezes eu estou esperando coisas muito, né, maravilhosas e grandiosas de uma criança, sei lá, até 3 anos, né? Uma criança até os 3 anos, uma criança está muito, 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 muito preocupada em descobrir a si mesma e ao mundo, né? Então, assim, ela ainda não está pronta para seguir nada, né, extremamente rígido colocado ali. Ela precisa da rotina, mas ela ainda está na heteronomia em relação à rotina, ou seja, ela precisa de alguém conduzindo ela por essa rotina, né, com flexibilidade, com criatividade, entendendo o momento da criança também, né, mas o adulto muito provavelmente vai ser 100% responsável pela rotina da criança, né. Depois, até mais ou menos os 6, 7 anos, né, a criança se abre um pouco mais para o outro, para as relações e tal. Ela também não está muito preocupada com rotina, tá? Ela quer mais conhecer, sair, interagir, né, e tal. E o adulto continua sendo responsável pela rotina. Só que quando a criança já tem 6, 7, o adulto começa a cobrar da criança algumas coisas, né? Então, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos, ela pode sair para ir para a escola e esquecer a única coisa que ela precisava, que era a mochila da escola. Ela consegue fazer isso, né? E aí, a gente às vezes não entende que lembrar de se lembrar é a última parte da memória que se desenvolve no cérebro. Porque quando ela vai pegar a mochila, ela não precisa da mochila naquela hora.
ela vai precisar da mochila lá na escola. Então, ela precisa lembrar de se lembrar. Não é um processo simples, né? É um processo complexo. Então, a gente não percebe porque a gente já automatizou essas coisas. Então, para nós é muito óbvio. Vai para a escola, pegar a mochila da escola. Lógico, é óbvio, né? Mas a criança ela ainda está automatizando esse processo que é o lembrar de se lembrar, porque não está precisando agora, vai precisar só lá, então ela precisa lembrar antes, né? Então, são processos complexos que a gente precisa ir ajudando, entendendo que também nisso a gente está educando. Educando a criança para a rotina, educando a criança para o preparo de todas as situações e coisas que ela vai viver, né? Então, é muito legal. Para isso, o que ajuda? A gente envolver a criança no preparo de uma rotina física, seja um quadro, sejam folhas de A4 que você recorta e coloca lá, né, a segunda, a terça, a quarta, com a ajuda da criança, a criança como protagonista, né? Você falou que a criança gosta de se sentir, né, importante, capaz, competente, né? Então, a criança participando desse processo, se ela já sabe escrever, ela escreve as atividades e ordena lá na parede, na ordem que vai fazer, e isso tira a mãe do lugar de a chata estraga prazeres. Para de fazer isso agora que está na hora daquilo. Não, a mãe se torna a mediadora da criança com a ferramenta da rotina, né? Ô filho, vem cá, o que está na hora de fazer agora? Aí a mãe, é isso, que não foi ela que determinou, foi a criança que colou ali na parede, né? Então é isso que você determinou. Essa participação que você está falando, da criança ter construído junto, né, aquela rotina, faz toda a diferença, né? E uma dica, você falou de usar, de repente, algo que deixa ali a rotina descrita, de alguma forma. Uma dica é usar o pensamento visual. As imagens, elas são muito fortes, muito poderosas, né? E ativam aquela questão de ser memorável que a gente falou, né? Então, de repente, aproveita para fazer essa construção desse elemento que vai ajudar a criança a entender qual é a rotina de uma forma bastante visual, usando a criança, ajudando a criança a usar elementos visuais. Vamos fazer recorte, fazer colagem, vamos fazer um desenho aqui, que vai lembrar o que é, muito mais rápido, às vezes, do que palavras. E quando usar palavras, tente usar poucas. A gente é assim também, né? Quando você vê um vídeo de internet que tem um título curtinho, com uma palavra que é muito importante, chama a sua atenção, você já vai para aquela palavra, né? Isso tem a ver com foco e gerenciamento de foco, de atenção, né? Para a gente conseguir trabalhar com uma coisa que em programação neurolinguística a gente chama de enquadramento. Se tiver muito claro e objetivo do que a gente está falando, né? Fica mais fácil lembrar, né? Agora, você disse uma coisa importante, Isa, que os pais, então, até os 7, precisam entender que a criança não vai fazer as rotinas sozinha. Porque a pergunta é como fazer a criança seguir as rotinas sozinho e tudo mais, né? Então, será que o pai ou a mãe precisa também gerenciar melhor a sua própria rotina para conseguir fazer parte da sua rotina, gerenciar a rotina do filho? Perfeito. Porque a gente quer viver a nossa rotina sem incluir o tempo de gerenciar e educar a criança na própria rotina. A gente quer simplesmente que ela funcione para a gente continuar vivendo a nossa vida como se não tivesse filho. Pois é, né? Não vai funcionar desse jeito, né? Não vai. Por exemplo, até os 3 anos, você falou que a criança está num processo de descoberta. Então, os pais poderiam usar esse processo de descoberta. Eu dei um exemplo simples de um dos elementos da rotina, que foi escovar os dentes, eu vou manter esse elemento, né? E se escovar os dentes cada vez trouxesse uma descoberta diferente? E se um novo aprendizado a cada dia fosse acrescentado, ao invés de querer acrescentar tudo de uma vez? Né? E se o que vamos fazer agora envolvesse uma gamificação de descoberta? Se a gente fizesse uma brincadeira de vamos descobrir o que tem que ser feito agora, e a criança ela vai aprendendo, inclusive, a deduzir o que é prioridade naquele momento, a partir das pistas que se dá, né? E aí, nessas pistas, ela descobre. É muito legal.
tem os nomes É, de cada dente, tem a forma de escovar cada um deles, tem um monte de coisa que a gente pode ir é, entregando, né, a cada aos dia. poucos, né? E Agora, fazendo a experiência ser descoberta. envolve um pouquinho de E estratégia. A gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre isso, né? É isso que é exatamente. importante, né? É a gente Não parar é um uma pouquinho. coisa que você deixa rolar. Uhum. Não, você cria, é didático. Sim. É estratégico, é didático. Então, por exemplo, se eu vou criar uma atividade de descoberta com a criança, vamos descobrir o que, que vai acontecer agora que é importantíssimo e tal. Aí dá pistas. A primeira pista, você acabou de almoçar. O que precisa acontecer depois de almoçar? Né? E aí você vai criando várias pistas e pode criar uns cardzinhos que a criança vai descobrindo essa tarefa até que ela descobre a tarefa. Olha que legal. Você gamificou, tornou um jogo, tornou uma brincadeira. Isso vai criando emoções. E eu Uhum. acho que é divertido para os pais também, né? Não sei como é que é na rotina do dia a dia incluir isso, porque gasta um pouco mais de tempo. É, mas às Mas vezes também esse. você gasta um tempo de uma vez, sabe? Assim, por exemplo, vamos supor, você falou de cards. Uhum, Às vezes, um final de semana você tira e faz os cards do escovar os dentes, que você vai usar todo dia, um monte de vezes, né? Então, às vezes, uhum, gasta um tempinho uma vez e usa bastante outras vezes. Ou, às vezes, a pessoa tem habilidades, né, diferentes. Eu não sou muito, por exemplo, de ficar construindo objetos concretos, assim, mas eu sou muito de perguntas, de despertar curiosidade, né, e tal, pelo interesse. Então, vou fazendo, ou também fazendo música, que é outra coisa lúdica, né? Eu faço paródias. Agora eu inventei de fazer e animar mesmo, coloquei, inclusive de escovar o dente tem, viu? Coincidentemente com o seu exemplo, é. a Ó, com gente música é tem. muito massa, porque é muito memorável a música, É, né? E a música, ela gera uma âncora, né? Que a gente chama na PNL de âncora. Você ouviu aquela música, você já lembra daquela ação, você já se coloca naquele estado de Uhum. fazer aquela ação, né? Então, eu fiz para escovar dente, eu fiz para acordar, para dormir, para ir para a refeição, para comer, né? Porque a gente precisa, às vezes, de algumas ajudas desse tipo. Eu falo que o lúdico é o idioma da criança. Tudo que a gente consegue tornar lúdico, né, fica muito mais fácil da criança acatar, da criança aceitar, fazer, entrar naquele modo de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Com E certeza. além dos 7, 8 anos, né, aí é que a criança começa no momento de desenvolvimento de responsabilidade. Demora. Então, às vezes, a criança está Uhum. ali com 7, 8, 9, a gente começa a cobrar uma responsabilidade que agora ela entrou na hora de desenvolvê-la. Entende? Isso que é muito legal saber também. Então, assim, mesmo que a criança já tenha 8, 9, 10, 11, a gente ainda vai ajudar nesse processo. Claro que cada vez menos, né? Eu falo que com 3 anos a gente aperta um botãozinho de autonomia. A criança começa a aprender a se limpar sozinha no banheiro, a criança come sozinha já, a criança começa a dar conta de escovar os dentes quase sozinha. A gente fala, eu brincava sempre com meu filho, mamãe só vai fazer o arremate, é só o toque final. Tipo, você está escovando, Uhum. você está fazendo, eu só vou fazer o toque final. Então, dá para ele o lugar de protagonismo, de autonomia, de dou conta, né, do meu próprio Uhum. corpo, da minha própria higiene, né? E a gente dá o toque final porque a gente sabe que tem detalhes importantes que ainda talvez a coordenação motora da criança esteja se desenvolvendo, né? Então, isso tudo é legal, mas saber que é um processo longo. E até lá, com 10, 11, 12 anos, a gente ainda está nos processos finais disso, sabe? Então, ajudar a Uhum. criança a responsabilizar-se é um caminho longo. Eu diria que é mais ou menos o mesmo caminho para deixar uma criança andar sozinha na rua. Se a gente comparar Uhum. isso, sabe, a questão da rotina, de seguir a rotina, responsabilizar-se pela própria rotina, com andar sozinha na rua, eu acho que a gente tem uma boa dimensão do processo, né? A gente vai conseguir, Uhum. por exemplo, de 0 a 3, dificilmente a gente vai ter coragem de andar com a criança sozinha na rua sem segurar na mãozinha dela. Uhum. Entende? Depois dos 3 até os 9, 10, 11, a gente anda junto, talvez até sem segurar a mão, né? Às vezes a gente até permite que se afaste um pouco com a gente olhando. A rotina é igual. A gente vai estar ali, a criança vivendo a rotina, talvez a gente não está mais pegando na mão, mas a gente tem que estar junto, lembrando alguma coisa, falando outra, olhando. A gente não pode se afastar muito, porque é perigoso, né? Vai dar ruim, Uhum. né? Aí depois, lá dos 12, 13, a gente começa a liberar que a criança saia até sozinha, sem a nossa supervisão.
né? Só sabendo, fez, não Uhum. fez, chegou, não chegou, foi, não foi, né? Com quem, com que horas, tal, que é também a mesma coisa da rotina. Essa é uma metáfora que eu não tinha pensado antes, mas a nossa conversa despertou em mim, que eu acho que vai ajudar bastante a gente a entender mais ou menos em que momento a gente está, né, na ajuda de assumir essa responsabilidade pela própria rotina, ou seja, leva um tempinho, né, mas é muito bacana, e se a gente estiver consciente desses recursos que você colocou, a gente consegue fazer isso com leveza, até com prazer, né? É para ter prazer nisso, Uhum. não é para Com ter, certeza. né? Eu acho que uma das grandes mensagens que a gente está trazendo aqui, embora a gente dê um monte de dicas do que você pode fazer, é que para que você possa, de verdade, ajudar a sua criança a ter mais autonomia e conseguir de verdade, no tempo certo, que a Isa está falando sobre as idades, né? No tempo certo, lidar de verdade com as responsabilidades, com as rotinas dela, você vai ter que ser muito bom nisso Uhum. e saber como transferir isso. Então, é interessante porque para a gente criar uma pessoa bacana, a gente tem que se tornar essa pessoa bacana antes. Ai, é isso, meu Deus, é isso, meu Deus. Então, por exemplo, às vezes vamos falar na linguagem de adulto, né? Que a gente está conversando com adulto. Um líder quer saber como é que eu delego tarefas e a outra pessoa de verdade faz. Primeira coisa, você tem que ser muito bom na tarefa, porque senão você não delega. Então, você tem que se tornar um especialista naquela tarefa, né? Para poder delegar essa tarefa. E aí, você tem que ser extremamente didático na hora de delegar. Dar exemplos, fazer junto, fazer ele fazer sozinho e ver como é que deu o resultado. E aí depois você delega com supervisão, mesmo com adultos, é sempre com supervisão. Sempre tem um momento ali, né, que você vai dar supervisão. Então, imagine com crianças, né? Ou seja, você precisa se tornar muito bom em lidar com disciplina, sua agenda, a entender como gerenciar tudo isso para não se estressar e depositar na criança um papel que não é dela ter que aliviar a tua vida, porque você não está dando conta. Você tem que dar conta. Aí é que está a questão, o desafio do papai e da mamãe nesse momento, né, Isa? E às vezes acontece aquilo que você falou, né, Maurício, um pouquinho de projeção da própria incompetência e incapacidade de lidar com a rotina, de ter que lidar com a rotina da criança, porque isso é uma rotina nossa. Ter que lidar com a Uhum. rotina da criança é algo que deveria estar previsto na nossa rotina, né? Na nossa agenda, na nossa forma. Então, se a gente está com isso atropelado, a gente acaba mandando a conta para quem ainda não tem que pagar essa conta, que é a criança, Uhum. né? E acaba virando uma bola de neve. Claro que a gente sabe, ninguém vive num mundo cor-de-rosa ideal, a gente sabe que é um desafio, que a pandemia colocou todo mundo dentro de casa, mãe virou tutora de EAD, recreacionista, mãe virou um monte de coisa além de mãe, né? Cozinheira, médica, enfermeira, que a gente já era um pouco, mas virou mais ainda, né? E as crianças, a casa, né? A casa virou escola, escritório, play, né? A casa virou tudo e às vezes é um apartamento pequeno, né? Então a gente Uhum. sabe que tem muito desafio nisso aí, mas é por isso Você sabe que que precisa ter isso mais torna recursos. importante a gente cuidar da gente também. Sim. A gente se perceber, porque tem momentos, né, Isa, que a pessoa está nessa loucura, na rotina e tudo mais, e ela não está percebendo que está sendo desafiante para ela, porque você precisa cuidar bem de você para conseguir dar conta, né? Senão você paga um preço de estresse muito alto e acaba se sentindo em dívida com a sua própria vida, com as coisas que você gostaria de fazer, né? E Então, arruma essa questão outros do problemas. cuidado é bom, né? É importante a gente pensar no autocuidado. Se não Você ia de um falar? não, se não de um problema, a gente arruma outros problemas. Quando a gente Verdade. não está bem, a gente começa a ter problema com a rotina da criança, a gente começa a ter problema com o vínculo, com os relacionamentos, a gente começa a ter outros problemas, né? Eu falo que eles vão dando cria, né? Quando a gente não cuida desse primeiro, que é o autocuidado, né? E que às vezes a gente confunde muito o autocuidado com ir no salão fazer a unha. Não que isso não possa fazer Uhum. parte, mas toma cuidado, porque assim, é muito mais um cuidado interno, de estado, de mente, sabe? De estado de Uhum. espírito, de esvaziar um pouco os próprios pensamentos para não ser refém dos pensamentos e conseguir você entender que você não é o seu pensamento e que você, inclusive, pode controlá-los, pode escolher aqueles que dão melhores resultados, que te deixam num estado melhor
para conseguir ser a mãe que você quer ser o pai que você quer ser, né? Então, eu acho que é Uhum. por aí que passa o autocuidado, sabe? Que quando a gente fala em Você falou autocuidado, uma coisa importante. também é maravilhoso e também é É, autocuidado, mas não só isso, né? Não ficar é só uma nessa coisa que você parte falou que é importante, é que, por exemplo, a pessoa vai no salão, né? E aquilo dá um alívio, dá uma melhorada no estado, mas não resolve algumas causas, por exemplo, do estresse. Uhum. O que está causando o estresse? Se você não perceber que não são só as situações, mas a sua maneira de pensar, as interpretações que você está criando na sua mente, pensamentos negativos que ficam sendo mantidos na sua mente, não adianta só dar para si mesmo momentos agradáveis de folga, porque não vai resolver, Uhum. porque o É estresse passa só Dorflex, naquele né? É o momento. Dorflex que tira a dor de É, cabeça daquele momento, mas não trata a causa da dor de cabeça, né? e aí vai se acumulando, né? Pode ficar perigoso esse estresse. Então, cuida de você. E é como a Isa falou, não só fisicamente, não só gerar momentos de prazer, mas realmente vai atrás da solução para algumas causas do que você está sentindo. Porque aí isso vai te ajudar demais a lidar bem com as situações. Porque não, às vezes você pensa, é a situação que está me deixando assim. Mas de que maneira você está gerenciando essa situação internamente? A Virginia Satir, que foi uma das pessoas modeladas pela PNL, ela tinha uma frase maravilhosa. Ela falava que o problema que você tem, nunca é o problema em si, mas como você está lidando com ele. Uhum. Tá? O problema que está acontecendo é só um problema, mas o que diferencia como você está se sentindo, vivenciando e tal, é como você lida com ele, como você interpreta o problema, como você usa seus recursos internos para resolvê-lo ou se angustia com ele, tá? Então não é assim, não tem jeito, é só a situação. A situação é uma circunstância. Tem uma pesquisa da Sonja Lyubomirsky, que é da Universidade da Califórnia, que revelou números muito interessantes, que as circunstâncias, né, o ambiente, as circunstâncias, a ocorrência, ela tem sobre o indivíduo um efeito de cerca de 10%, né, de efeito. Então, estou passando por uma situação problemática. Ok, 10% daquilo que eu estou vivenciando internamente tem origem na situação externa a mim. Mas ela fala de 40% que tem a ver com o meu comportamento e a minha atitude diante da circunstância. Ou seja, você tem um poder muito maior de gerar estados internos horríveis de acordo com a circunstância ou ótimos de acordo com a circunstância do que você pensa. Você não é vítima tanto assim da circunstância. Tá? E os outros 50%, ela percebeu que tem Perguntar, eu muito a falei, ver com e tendências os outros genéticas. 50? Olha, É, 50% tendências genéticas também. existe assim uma tendência mais genética do indivíduo para reagir melhor ou pior a algumas situações, a sentir mais ou menos alegria por causa de uma carga recebida, né? Mas isso é só 50%, os outros 50% é, Então, com a é gente. fora disso, né? Uhum. Então você tem 10% que é a influência do meio e do ambiente, mas 40% é seu. E esses 10%, Maurício, ouso dizer que a gente também atua diretamente sobre ele, porque a gente pode escolher as relações que a gente quer manter na nossa vida. Com A gente certeza. pode escolher as situações, os ambientes que a gente quer manter na nossa rotina, na nossa vida, né? Claro que em algum momento, quando a gente descobre isso, às vezes eu não posso hoje largar o emprego que está me trazendo um monte de estresse e que eu estou mal por causa disso. Mas depois que eu tiver consciência, eu posso me planejar para trocar, me planejar para, Uhum. sabe, para tomar uma decisão futura. O que a PNL me trouxe muito na vida é um lugar de dona da decisão e da ação, sabe assim? De não ficar Uhum. refém das circunstâncias, nem externas, nem internas, porque muitas vezes eu era refém do meu próprio diálogo interno, por exemplo, Uhum. automatizado. A PNL veio e falou assim: vem cá, o que a sua forma de pensar faz com você? O metapensamento. Você já parou para pensar sobre o seu pensamento? Né? Enfim, e aí a gente podia ir longe nessa história aqui, mas eu acho que a gente está fugindo demais do assunto da rotina.
Embora eu estou adorando, mas a gente está só no primeiro vídeo dessa série de 10, então eu acho que a gente pode continuar essa conversa nos próximos. O que você acha, querido? Com certeza, com certeza. Que delícia que é falar com você sempre, viu, Maurício? Muito, muito, muito obrigada, viu, por ter aceito esse convite e por estar começando essa série de vídeos aqui comigo. É um prazer enorme sempre trocar com você. O prazer é meu, viu, Isa? E foi muito bom a gente falar sobre esse assunto. Espero que ajude demais você que está assistindo a gente a saber como lidar melhor com essa questão, gerenciar melhor a sua rotina e apoiar seu filho a ter uma rotina bacana também. E isso ser gostoso. Ter rotina, ser gostoso. Uma delícia. E ó, já que a gente está falando disso, já que a gente falou de autocuidado como algo interno mais do que externo, né? Eu acho que a gente podia incluir na rotina, e aí tem aluno que já vai entender do que eu estou falando, uma rotina, por exemplo, de meditação, de afirmações positivas, de leituras que nos alimentem positivamente. Se a gente fizer 20 minutos de leitura por dia, de alguma coisa que realmente nos fortaleça, nosso dia é outro. Né? Então, essas coisas também podem entrar na nossa rotina, nem que a gente tenha que acordar 1 horinha antes para fazer isso. Sabe assim? Eu sei que tem fase que é difícil, acorda meia hora antes para fazer isso. Tem fase que é muito difícil, aproveita o bebê que te acordou e faz isso. Não precisa nem se antecipar a ele. A hora que ele te acordar, você dá uma olhada nessa parte da sua rotina de autocuidado, que faz muita diferença na vida, viu? Muito bom. Maurício, gratidão sem limites. Até o próximo, se Deus quiser. Até a próxima. Valeu. Beijo, gente. Gratidão.